Quarto princípio, o princípio da confirmação. Então, antigamente o que acontecia? Para medir o mercado, o pessoal olhava o índice ferroviário como termômetro econômico, né? Então, eles viam como é que estavam as rodovias, né? As ferrovias, perdão, o índice ferroviário, viam as ferrovias para ver como isso estava, né? Porque se tivesse caído a demanda, né, eles conseguiam ver isso pelo índice ferroviário, né? Então, eles só poderiam fazer compras de ações se tivesse o mercado aquecido, certo? Ou investir naquela empresa quando o mercado estava aquecido. Trazendo um pouco esse princípio da confirmação, a gente não consegue ver mais o índice ferroviário, mas a gente consegue ver indicadores econômicos, né? Então, a gente consegue ver alguns dados de fora, a gente consegue ver algumas bolsas de fora, né? Então, a gente traz o princípio da confirmação dessa forma. Se as bolsas estão em alta, se a bolsa PAI, a bolsa dos Estados Unidos está em alta, se o mercado está animado, a gente pode confirmar uma compra ou um rompimento de uma resistência para longo prazo, enfim, a gente consegue fazer isso olhando os índices. Em vez de ser o ferroviário, a gente vai olhar os índices que nós temos disponível hoje, né? Então, tá bom, eu vou comprar ações do Ibovespa, mas como é que está o Ibovespa? Ele está subindo? Está indo bem para você comprar a sua ação, já que você está com tanta vontade? Né? Então, você pode olhar para usar o princípio da confirmação. Ele rompeu uma resistência, ele está subindo? Justifica comprar essa ação, sim ou não? Ele está autorizando? Então, segue o princípio da confirmação. E a gente tem um outro princípio, que é o quinto, que para mim é um princípio que está sendo muito afetado pela tecnologia, tá? Que o volume deve confirmar a tendência. Então, o que ele quer saber? O que ele quer dizer? Que num mercado de alta, aumenta o volume conforme a valorização. Então, conforme vai se valorizando o ativo, ele vai aumentando o volume. Se esse volume parar de crescer, quer dizer que a tendência está se enfraquecendo. Vale o mesmo para baixo, tá? Só que o que acontece hoje? A nossa liquidez hoje ela só aumenta. O volume ele só aumenta. Porque hoje a gente tem algoritmos de alta frequência que fazem 600, 700 ordens num minuto. Então é um volume absurdo, aquele negócio não para mais de crescer. O volume não para mais de crescer. Então, às vezes, para você confirmar e usar o quinto princípio, fica muito difícil. Então, pode ser que esse princípio ele esteja já sofrendo um pouquinho com a tecnologia. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho porque nossa liquidez está cada dia mais aumentando, né? Bom, e o sexto princípio, né? A tendência continua até que um sinal definitivo de reversão apareça. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que esperar um sinal para a gente fazer uma compra ou uma venda, um sinal de reversão. E o que é esse sinal de reversão? O sinal de reversão é um pivô, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Só lembrando que nenhum preço ele é tão baixo que não pode cair mais, nem tão alto que possa subir mais, tá? Então a gente não vai tentar achar topo, a gente não vai tentar achar fundo. Tem gente que tá caindo lá, ele quer achar onde é o fundo. Eu vou comprar no fundo, mas ninguém sabe onde é que é o fundo. Né? Ou senão, eu não vou porque já passou, o preço já passou do meu ponto de compra, e aí eu vou ficar de fora porque pode ser que esteja perto do topo, mas aí o cara esquece que a ação pode subir 200, 300, 400%, porque para cima não tem limite, né? Para baixo tem que é o zero, para cima não tem limite. Então, a gente tem que começar a esperar pivô de alta, pivô de baixa, para a gente fazer a confirmação pela análise gráfica, pela análise técnica, ok? O que o pessoal está dizendo sobre Down, né, pessoal? Até coloquei a foto dele aí e tudo mais, né? Nem sei se essa foto é certa, mas tá bom. Procurei lá no Google e botei lá. Né? Eu acho que ele também nem vai reclamar, né? Bom, já se passaram mais de 100 anos que Down morreu, né? Então, muita coisa mudou, né? Indicadores foram criados, tivemos inteligência artificial, tivemos alta frequência, tá? Só que se a gente pegar todos os princípios que eu mostrei, para mim, o único que está sofrendo é o quinto princípio, né? Que é o do volume, né? O resto continua muito vivo aí, enfim, né? A gente vê isso praticamente todo dia. Então, ele permaneceu e realmente o cara era fera, né? Vamos bater palma, né? Vamos aplaudir. Mas é isso. Agora, chegamos lá, vamos começar a operar, né? Aí você fala, por onde eu começo? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é como é que está o mercado neste dia que você vai operar. É o dia que você vai operar. Você tem que abrir seu campo de visão. Então, antes de começar o pregão Brasil, você vai ter que olhar algumas informações. Primeiro, né, a gente tem que ver qual é a direção que o mercado mundial está.
né? Isso tudo 30 minutos antes do pregão. Tá? A gente dá uma olhada no como é que está o mercado em geral, a gente dá uma olhada nas notícias, a gente faz um filtro para a gente saber se o mercado é de alta, o mercado é de baixa, se o mercado está lateral. Né? Lembrando que o mercado lateral é um mercado chato, porque não tem tendência definida. Né? Mas, basicamente, o filtro seria isso aqui. Ó. A gente tem um filtro do dia comprador. O que isso significa? A gente tem o Dow Jones futuro, uma forte alta, né? O S&P 500, né? Depende. E Bovespa futuro, porque ele já está aberto, nosso índice futuro já está aberto, antes de começar a bolsa. A gente dá uma olhada nas bolsas europeias, nas principais. Se tudo isso aqui estiver em alta, só compra é autorizada. Venda descoberto, tentar ganhar com a queda das ações, não faz sentido, certo? Mas faz muito mais sentido a gente tentar seguir a turma que está subindo lá fora, né? Vamos operar contra, né? E aí a gente também tem um filtro do dia vendedor, né? O filtro do dia vendedor é o seguinte: o Dow Jones futuro está em forte baixa, o Ibovespa futuro está em forte baixa, as bolsas europeias estão em forte baixa, não tem por que a gente arriscar uma compra no mercado brasileiro. Né? Provavelmente vai dar algum problema, né? A possibilidade de dar problema é muito maior. Se está todo mundo subindo, pode ser que a gente esteja descolado? Pode. Né? Mas é muito mais... Se está tudo caindo, perdão, pode ser que a gente esteja descolado, né? Pode ser que a gente esteja. Mas é mais fácil a gente ganhar, nesse caso, se está tudo caindo, na venda descoberto, né? Ganhar com a queda das ações brasileiras, né? Ou do índice, enfim. Então, antes de começar a operar, a gente vai ver um termômetro, ok? Outra coisa, pessoal, que a gente precisa ver, o pessoal fala, a análise técnica desconta tudo, Dom falava, não estou tirando sarro dele, mas, enfim, as notícias elas influenciam. Então, você como um trader, se você está trabalhando no mercado financeiro, o mínimo que você tem que saber é os indicadores que vão sair em determinado momento do dia, porque isso traz volatilidade. Então, você tem que pegar uma lista do que vai sair de notícias de alto impacto nos Estados Unidos e notícias de alto impacto no Brasil. Por quê? Vamos supor que você está no meio de um trade, você acabou de abrir uma operação 5 minutos antes de uma notícia de alto impacto. Você não sabe o que está acontecendo, você só vê aquela volatilidade absurda, você fala, nossa, o que está acontecendo? Estou perdido aqui no meio do gráfico. Por que aconteceu isso? O mercado estava tão devagar, começou a acelerar, porque saiu uma notícia, que já estava lá a notícia, mas você não se deu o trabalho de olhar o que tinha na agenda econômica do dia. O mínimo que você tem que fazer é saber o que tem na agenda econômica do dia, né, para você não ser pego de surpresa. Até notícias de alto impacto, você pode até surfar na volatilidade. Né? Então, se você é um operador de volatilidade, você gosta de volatilidade, você precisa de uma notícia dessa para movimentar o mercado, para você se jogar lá dentro. Então, você precisa saber quando elas acontecem. Né? Então, a gente tem algumas notícias que influenciam a gente. Né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem a prévia do PIB, o saldo da balança comercial, as decisões do Copom da taxa Selic, são coisas que mexem com o nosso mercado, que a gente precisa ter. Né? Aí a gente também tem coisas nos Estados Unidos que mexem também com o nosso mercado, que mexem com o mercado americano. Lembra que é tudo interrelacionado, que a gente tem o mercado pai, o mercado filho, que quando o mercado pai sofre, a gente sofre aqui também. Pode ser que a gente descolhe, mas depois a gente se encontra. Então, as coisas vão começando a fazer sentido, né? E a gente tem saldo da balança comercial, pedidos de desemprego nos Estados Unidos, né? A gente tem os discursos do pessoal do Fed, a gente tem o livro bege lá, né? Tem discurso do presidente dos Estados Unidos, que também pode dar uma puta cagada, porque você sabe que os caras são muito, tem uns caras que são muito loucos, né? O cara abre a boca e fode com o mercado inteiro, né? E ainda tem uma pior, às vezes os caras fodem com o mercado inteiro num sábado, né? Que porque na segunda já foder com os investidores tudo, né, meu? Esse cara não tem dó do investidor, né? Pra falar merda, fala no domingo. Os caras não vão falar no meio do pregão, né? Caralho. Bom, mas tudo bem, vamos nessa, vai. Envelope de notícia. Bom, aí teve a notícia, teve a cagalhada, teve tudo. Saiu aquela notícia, aquela porrada. Você sabe que vai sair, você pode fazer um envelope de notícia. O que é envelope? Você vai tratar uma estratégia, você vai traçar uma estratégia, você sabe que antes da notícia, grande parte das vezes o mercado fica aguardando, ele fica meio lateral, né? Se ele ficou meio lateral, você fica esperando a notícia, né? Então você fez um envelope. Na realidade, você fez ali um suporte, uma resistência, você está dentro do mercado flat, mas você sabe que aquilo vai sair, na hora que aquilo vai para cima ou vai para baixo, você se joga lá dentro.
Ah, tem análise gráfica para isso? Suporte, resistência e se jogar lá dentro, meu irmão. É isso que tem que fazer. Se joga no movimento e bota o seu stop técnico lá em cima e se joga e pega esse...